Criminosos cercam fazendeiro rico, até que surge seu cavalo para protegê-lo. Joaquim Moreira nunca imaginou que acordaria naquele sábado de manhã com dois homens encapuzados batendo em sua porta de forma ameaçadora. O fazendeiro mais próspero da região de Ribeirão Preto havia construído seu império com um trabalho árduo, mas também com uma dureza que afastou todos ao seu redor. Os homens exigiam que ele assinasse papéis de venda da propriedade, gritando através da porta de madeira maciça que protegia a entrada da casa principal. Joaquim observava pela janela, o coração acelerado, quando reconheceu algo familiar nos gestos de um deles. Era impossível, mas aquele jeito de mover as mãos lembrava alguém que ele havia expulsado de sua vida anos atrás. "Abra essa porta agora, velho. Sabemos que você está aí dentro", berrava o mais alto dos dois, vestindo uma capuz preto que cobria completamente seu rosto. "Você tem 5 minutos para assinar esses documentos ou as coisas vão ficar feias por aqui", completou o outro, balançando uma pasta de couro na mão. Joaquim sentiu as pernas tremerem. Aos 62 anos, vivia sozinho na fazenda há mais de uma década, desde que havia mandado embora os últimos funcionários por não confiar em ninguém. Sua única companhia era Trovão, o cavalo castanho que criara desde potro e que agora pastava tranquilamente no piquete próximo à casa. O barulho das vozes alteradas fez com que Trovão levantasse a cabeça, as orelhas em alerta. O animal, com seus 15 anos de idade, havia desenvolvido um vínculo especial com Joaquim. Era como se sentisse cada emoção do dono, cada momento de alegria ou tristeza que o fazendeiro tentava esconder. "Não vamos embora daqui até você assinar", gritou novamente o homem mais alto. "Temos documentos que provam que essa terra não é sua por direito." Joaquim agarrou o telefone para chamar a polícia, mas a linha estava morta. Eles haviam cortado os fios. Seu celular não pegava sinal naquela parte da propriedade. Estava completamente isolado, exatamente como havia escolhido viver todos esses anos. Pela janela, viu que os dois homens começaram a armar uma barraca improvisada bem em frente ao portão principal da fazenda. Não era uma ameaça passageira. Eles estavam se preparando para acampar ali até conseguirem o que queriam. "Nós sabemos sobre sua esposa, Joaquim", gritou o homem mais baixo, e essas palavras fizeram o fazendeiro gelar. "Sabemos o que ela queria que você fizesse antes de partir." Como aqueles estranhos sabiam sobre Clara? Sua esposa havia falecido 15 anos atrás, e desde então ele guardava luto de uma forma que muitos consideravam doentia. Havia transformado o quarto dela em uma espécie de santuário, onde ninguém mais era permitido entrar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O dia passou devagar, com Joaquim observando os dois homens pela janela. Eles revezavam entre ficar parados em frente à porta e caminhar pelo terreiro, sempre mantendo as faces cobertas. Por volta das 3 da tarde, uma picape velha chegou trazendo suprimentos para os invasores. "Quem está dirigindo aquele carro?", Joaquim murmurou para si mesmo, tentando identificar o motorista através da distância e da poeira levantada pelos pneus. Era Rosemary, a empregada que havia trabalhado na fazenda por 20 anos antes de ser dispensada 2 anos atrás. Joaquim havia suspeitado que ela estivesse roubando mantimentos, embora nunca tivesse conseguido provar. Ver a mulher ali, claramente colaborando com os invasores, fez seu sangue ferver. "Rosemary", gritou pela janela. "O que você está fazendo aqui? Quem são esses homens?" A mulher de 50 e poucos anos olhou na direção da casa, hesitou por um momento e então caminhou até a varanda. Mesmo de longe, Joaquim pôde ver que ela carregava um envelope grosso nas mãos. "Seu Joaquim, eu preciso que o senhor escute", ela gritou de volta. "Esses rapazes têm documentos importantes, papéis que Dona Clara deixou guardados." O coração de Joaquim disparou. Clara nunca havia mencionado documentos importantes. Nos últimos meses de vida, ela estava tão debilitada pela doença que mal conseguia falar. Como poderia ter deixado papéis que ele desconhecia? "Que documentos? Do que você está falando?", ele respondeu, a voz rachando de emoção.
O senhor precisa ler. São sobre os meninos, sobre Rafael e Diego. Rafael e Diego, os sobrinhos órfãos que ele havia criado por alguns anos após a morte dos pais deles em um acidente. Meninos que ele havia mandado embora quando completaram 18 anos, cansado do que considerava preguiça e falta de gratidão. Há mais de 10 anos não sabia notícias deles. O estômago de Joaquim se revirou. Não podia ser coincidência que Rosemary mencionasse justamente os nomes dos sobrinhos no mesmo dia em que homens encapuzados apareciam exigindo documentos. Rafael, Diego, ele sussurrou olhando mais atentamente para os dois homens encapuzados. Naquele momento, como se sentisse a tensão no ar, Trovão começou a mostrar sinais de agitação. O cavalo galopava de um lado para outro no piquete, relinchando alto e olhando constantemente na direção da casa. Calma, Trovão. Joaquim tentou acalmar o animal através da janela, mas o cavalo parecia cada vez mais nervoso. Foi quando um dos homens encapuzados cometeu um erro. Ao tentar pegar algo da mochila, deixou escapar um assovio baixo, quase involuntário. Era um som específico, uma melodia que Joaquim reconheceu imediatamente. Era o assovio que Diego usava para chamar Trovão quando era adolescente. O fazendeiro sentiu o mundo girar. Suas suspeitas estavam se confirmando de uma forma que o deixava simultaneamente furioso e devastado. Aqueles não eram criminosos comuns. Eram seus próprios sobrinhos, disfarçados, tentando forçá-lo a assinar documentos sobre a propriedade. Diego! Ele gritou pela janela, a voz cheia de raiva e mágoa. É você aí embaixo? Tire essa máscara agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os dois homens pararam de se mover, claramente pegos de surpresa. Trovão, no piquete, parecia ainda mais agitado, como se também tivesse reconhecido algo familiar. Não adianta fingir. Eu sei que são vocês dois. Joaquim continuou gritando. Que tipo de gente vocês se tornaram, ameaçando o próprio tio como bandidos comuns? Finalmente, o homem mais baixo levantou as mãos e puxou a capuz para trás, revelando o rosto de Diego aos 28 anos. Estava mais magro do que Joaquim lembrava, com uma barba por fazer e olhos que misturavam determinação com uma tristeza profunda. Tio Joaquim, Diego disse, a voz tremendo ligeiramente. Nós tentamos falar com o senhor de outras formas. Mandamos cartas, tentamos ligar, aparecemos aqui algumas vezes. O senhor nunca quis nos receber. O outro homem também tirou a capuz, revelando Rafael agora com 30 anos. Estava mais robusto, os braços bronzeados de quem trabalhava sob o sol, mas seus olhos tinham a mesma expressão magoada do irmão mais novo. Precisamos conversar sobre a herança, tio, Rafael disse, a voz mais firme que a do irmão. Sobre os papéis que a tia Clara deixou. O senhor tem direito de saber a verdade. Joaquim sentiu as pernas bambas. Durante todos esses anos, havia assumido que os sobrinhos eram apenas dois jovens ingratos que haviam partido em busca de uma vida mais fácil. Nunca havia considerado que eles pudessem ter tentado manter contato. Que cartas? Que telefonemas? Ele perguntou, descendo da janela e se aproximando da porta, ainda sem abri-la. Dezenas, tio, Diego respondeu, tirando uma caixa de sapatos da mochila. Todas devolvidas, todas ignoradas. Rosemary nos contou que o senhor mandou ela interceptar qualquer tentativa nossa de contato. Joaquim olhou para Rosemary, que baixou a cabeça envergonhada. A peça do quebra-cabeça começou a se encaixar de uma forma que o deixou nauseado. Ele havia dado ordens específicas para que qualquer contato dos sobrinhos fosse bloqueado, mas não lembrava de ter sido tão explícito quanto aparentemente foi. Rosemary, ele chamou, a voz agora mais baixa. É verdade isso? Seu Joaquim, a mulher respondeu, as lágrimas começando a escorrer. O senhor estava tão ferido quando eles partiram. Disse que não queria mais saber deles. Quando as cartas começaram a chegar, eu pensei que estava protegendo o senhor da dor. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Joaquim encostou a testa na porta de madeira, sentindo o peso de uma década de mal-entendidos e orgulho ferido. Trovão, que havia ficado cada vez mais agitado durante toda a conversa, finalmente quebrou o portão do piquete com um coice poderoso. O barulho de madeira se despedaçando fez todos se virarem na direção do animal.
Trovão, não! Diego gritou instintivamente, esquecendo por um momento toda a atenção da situação. Mas o cavalo não parou. Saiu em disparada na direção do grupo e, por um momento, Joaquim pensou que o animal fosse atropelar os sobrinhos. Seu coração parou quando viu o Trovão empinar bem na frente de Rafael e Diego. Por vários segundos que pareceram eternos, o cavalo ficou erguido nas patas traseiras, relinchando alto, como se estivesse protegendo a casa de uma ameaça. Mas então, algo inesperado aconteceu. Trovão baixou as patas dianteiras lentamente e começou a cheirar Rafael e Diego com cuidado. Primeiro Rafael, depois Diego. O cavalo parecia estar recordando algo, trazendo memórias de um tempo que todos haviam tentado esquecer. Diego estendeu a mão hesitante na direção do focinho do animal. Trovão cheirou a palma do jovem e então encostou a cabeça na mão dele, como fazia anos atrás, quando Diego era apenas um adolescente órfão, tentando encontrar seu lugar no mundo. Ele lembra de vocês, Joaquim murmurou da porta, observando a cena com uma mistura de emoções que não conseguia processar. Claro que lembra, Rafael disse, agora acariciando o pescoço de Trovão. Nós cuidamos dele quando ficou doente naquele inverno rigoroso. Passamos 3 noites acordados no estábulo, dando remédio e mantendo ele aquecido. Joaquim se lembrou vagamente daquele episódio. Trovão havia contraído uma infecção respiratória grave e o veterinário havia dito que as chances de sobrevivência eram pequenas. Mas de alguma forma, o cavalo havia se recuperado. Joaquim sempre havia atribuído isso aos medicamentos caros que havia comprado, mas agora percebia que havia ignorado completamente o papel dos sobrinhos no cuidado do animal. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Por que vocês se disfarçaram? Por que toda essa encenação? Joaquim perguntou, finalmente abrindo a porta da casa, mas ainda mantendo uma distância cautelosa. Porque foi a única forma que encontramos de fazer o Senhor nos escutar. Diego respondeu, a mão ainda acariciando o Trovão. Tentamos de todas as formas durante 10 anos. O Senhor nos cortou da vida como se nunca tivéssemos existido. E esses documentos que vocês mencionaram? Joaquim perguntou, olhando para o envelope que Rosemary ainda segurava. Rafael trocou um olhar significativo com Diego antes de responder. Tio, a tia Clara escreveu uma carta antes de falecer. Uma carta muito importante sobre nós, sobre a fazenda, sobre o que ela queria que acontecesse após a partida dela. Isso é impossível, Joaquim balançou a cabeça. Clara mal conseguia segurar uma caneta nos últimos meses. Como poderia ter escrito uma carta? Ela ditou para Rosemary. Diego explicou. Pediu para que a carta fosse entregue ao Senhor apenas se algo acontecesse conosco, se ficássemos completamente isolados da família. Joaquim olhou para Rosemary, que confirmou com um aceno de cabeça, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. Dona Clara estava muito preocupada com o futuro dos meninos. Rosemary disse, a voz embargada. Ela sabia que o Senhor estava se tornando muito amargo após a doença dela. Tinha medo que afastasse todo mundo. E por que você nunca me deu essa carta? Joaquim perguntou, sentindo uma raiva crescer no peito. Porque o senhor parecia tão decidido a seguir em frente sozinho, Rosemary respondeu. E depois, quando mandou os meninos embora, eu pensei que dar a carta só ia causar mais dor. Joaquim sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se no batente da porta, tentando processar todas as informações. 15 anos de solidão autoimposta. 15 anos acreditando que estava protegendo a memória de Clara, e agora descobria que havia uma carta dela que nunca leu. Posso ver essa carta? Ele perguntou, a voz mal saindo. Rafael fez um sinal para Rosemary, que se aproximou com um envelope. As mãos de Joaquim tremiam quando pegou o papel amarelado pelo tempo. Reconheceu imediatamente a letra de Rosemary, mas as palavras eram claramente de Clara. Meu querido Joaquim, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que se isolou do mundo como eu temia que faria. Conheço seu coração melhor que ninguém, e sei que a dor da minha partida pode te transformar em alguém que não é. Joaquim teve que parar de ler.
As lágrimas embaçavam sua visão e sentia como se Clara estivesse ali, falando diretamente com ele através dos anos. Continue lendo, tio. Diego encorajou suavemente. Rafael e Diego não são apenas nossos sobrinhos. São os filhos que nunca pudemos ter. Sei que às vezes são teimosos e preguiçosos como qualquer jovem, mas têm bom coração. Por favor, não os afaste por causa da sua dor. Eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. Joaquim estava soluçando agora, e nem mesmo tentava esconder. Trovão se aproximou dele e encostou a cabeça no seu ombro, como se também sentisse o peso emocional do momento. A fazenda é grande demais para um homem só, continuava a carta. Foi construída para abrigar uma família, para ecoar com risadas de crianças e conversas na mesa de jantar. Prometa-me que não vai transformar nossa casa em um mausoléu. Por que vocês demoraram tanto para trazer essa carta? Joaquim perguntou, levantando os olhos vermelhos para os sobrinhos. Porque não sabíamos que ela existia, Rafael respondeu. Rosemary só nos contou sobre ela no mês passado, quando percebeu que nossas tentativas de contato estavam sendo todas bloqueadas. E o que vocês fizeram durante esses 10 anos? Joaquim perguntou, percebendo que sabia muito pouco sobre as vidas dos homens que havia criado como filhos. Diego olhou para Rafael antes de responder. Eu me formei em veterinária, tio. Sempre sonhei em cuidar de animais como Trovão. Atualmente trabalho em uma clínica em Ribeirão Preto. E eu me formei em engenharia agrônoma, Rafael completou. Queria aprender as técnicas modernas de plantio para um dia ajudar a expandir a fazenda. Joaquim sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos esses anos, havia assumido que os sobrinhos eram apenas 2 jovens irresponsáveis que haviam partido para viver uma vida fácil na cidade. Nunca havia considerado que pudessem ter se esforçado para se tornar profissionais qualificados, possivelmente pensando em um futuro na fazenda. Vocês se formaram pensando em voltar para cá? Ele perguntou, a voz mal saindo. Sempre foi nosso sonho, tio. Diego respondeu. Esta fazenda é nossa casa. É onde crescemos, onde aprendemos o que sabemos sobre trabalho e família. Mesmo depois que o Senhor nos mandou embora, nunca deixamos de sonhar com um retorno. Trovão, como se entendesse a conversa, começou a caminhar lentamente entre o grupo, cheirando cada pessoa e parecendo aprovar a reunião. O cavalo havia sido testemunha silenciosa de todos os anos felizes quando os sobrinhos eram jovens, e agora parecia celebrar o reencontro. E esses documentos que vocês mencionaram sobre a propriedade? Joaquim perguntou, ainda tentando entender toda a situação. Rafael trocou um olhar hesitante com Diego antes de responder. Tio, descobrimos que há alguns problemas com a documentação da fazenda. Problemas que podem colocar a propriedade em risco se não forem resolvidos logo. O coração de Joaquim acelerou novamente. A fazenda era tudo o que restava de sua vida com Clara. Era sua identidade, seu propósito, sua forma de honrar a memória da esposa. Que tipo de problemas? Ele perguntou, sentindo o pânico crescer. Problemas relacionados à sucessão, Diego explicou. Quando nossos pais faleceram, alguns documentos de herança não foram atualizados corretamente. Isso criou uma brecha legal que algumas pessoas estão tentando explorar. Que pessoas? Joaquim perguntou confuso. Especuladores imobiliários, Rafael respondeu. Descobriram a falha nos documentos e estão tentando contestar a propriedade legalmente. Se conseguirem, poderão forçar uma venda judicial da fazenda. Joaquim sentiu o mundo girar ao seu redor. Havia passado anos se isolando, acreditando que estava protegendo a propriedade e a memória de Clara, quando na verdade havia deixado a fazenda vulnerável a ataques legais que poderia ter prevenido. E o que pode ser feito? Ele perguntou desesperadamente. Precisamos atualizar todos os documentos de sucessão, Diego explicou. Como nós somos os únicos herdeiros legais depois do Senhor, nossa assinatura é necessária para regularizar a situação. Mas por que não me procuraram normalmente para resolver isso? Por que toda essa encenação? Joaquim insistiu. Porque tentamos, tio, Rafael respondeu, a frustração evidente na voz. Não apenas tentamos, como imploramos.
Enviamos cartas explicando a situação urgente. Tentamos ligar, aparecemos aqui várias vezes. Todas as tentativas foram bloqueadas. Rosemary baixou a cabeça novamente, claramente se sentindo culpada por sua parte em todo o mal-entendido. Faltam apenas 2 semanas para o prazo final, Diego continuou. Se os documentos não forem assinados até lá, a fazenda entrará automaticamente em processo de liquidação judicial. Joaquim se sentou pesadamente nos degraus da varanda, o peso de 15 anos de decisões erradas caindo sobre seus ombros como um fardo insuportável. Trovão se aproximou e colocou a cabeça no colo dele, como fazia quando Joaquim era jovem e enfrentava os problemas normais da vida. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso, ele disse acariciando a crina de Trovão. Claro, tio, Diego disse suavemente. Nós entendemos. Sabemos que é muita informação de uma vez só. Mas não temos muito tempo. Rafael lembrou sem pressionar, mas deixando claro a urgência da situação. Joaquim olhou para os 2 jovens à sua frente. Quando os havia mandado embora, eles eram apenas garotos confusos tentando encontrar seu lugar no mundo. Agora, eram homens adultos, profissionais qualificados, e ainda o consideravam família depois de uma década de rejeição. Vocês me perdoam? Ele perguntou, a voz quebrando. Por todos esses anos perdidos? Por toda a dor que causei? Diego foi o primeiro a se mover. Caminhou até Joaquim e o abraçou, ainda com Trovão entre eles. Rafael logo se juntou ao abraço, e por alguns minutos, os 3 homens simplesmente permaneceram assim, com o cavalo servindo como uma ponte simbólica entre o passado e o presente. Sempre foi nossa família, tio, Diego murmurou. Mesmo quando doía demais, nunca deixamos de amar o Senhor. Rosemary observava a cena à distância, as lágrimas escorrendo livremente. Ela havia passado anos carregando o peso de suas decisões, acreditando que estava protegendo Joaquim, quando na verdade estava alimentando sua autodestruição. Rosemary, Joaquim chamou, olhando para a mulher. Você também me perdoa por ter duvidado de você, por ter dispensado você sem razão? Seu Joaquim, ela respondeu, se aproximando do grupo. Eu também cometi erros. Talvez se eu tivesse dado a carta da Dona Clara logo no início, nada disso teria acontecido. Todos cometemos erros, Rafael disse, sempre o mais prático dos irmãos. O importante é que agora temos a chance de corrigir as coisas. Joaquim se levantou lentamente, Trovão acompanhando cada movimento. O cavalo parecia entender que algo fundamental havia mudado, que a tensão e a tristeza que permeavam a fazenda há anos estavam finalmente começando a se dissipar. Muito bem, Joaquim disse, enxugando os olhos e tentando recuperar a compostura. Vamos resolver essa questão dos documentos primeiro. Depois temos muito que conversar sobre o futuro. Os próximos dias foram uma correria de papelada, reuniões com advogados e visitas ao cartório. Diego havia se dedicado a entender completamente a situação legal da fazenda, e Rafael havia traçado planos detalhados para modernizar as operações agrícolas. Joaquim descobriu que os sobrinhos haviam usado suas economias pessoais para contratar o melhor advogado da região, tudo para salvar a propriedade que consideravam sua verdadeira casa. A dedicação deles o emocionava e o envergonhava ao mesmo tempo. Durante uma das noites dessa semana intensa, Joaquim encontrou Diego no estábulo, examinando Trovão com equipamentos veterinários que havia trazido de sua clínica. Como ele está? Joaquim perguntou, se aproximando. Fisicamente está bem para a idade. Diego respondeu guardando o estetoscópio, mas posso ver sinais de estresse prolongado. Cavalos são animais muito sensíveis ao estado emocional dos donos. Ele sentiu minha tristeza todos esses anos, Joaquim murmurou acariciando o focinho de Trovão. E agora está sentindo sua alegria retornando. Diego sorriu. Olhe como ele está mais relaxado desde que voltamos. Era verdade. Trovão parecia anos mais jovem, movendo-se com uma energia que Joaquim não via há muito tempo. O cavalo estava pastando normalmente, interagindo com as outras criações da fazenda e demonstrando curiosidade pelas atividades ao redor. Diego, Joaquim disse hesitante. Há algo que preciso perguntar.
Vocês realmente querem voltar a viver aqui? Depois de tudo que passou, depois de como os tratei? Diego parou de organizar seus equipamentos e olhou diretamente para o tio. Tio, passamos 10 anos construindo nossas vidas na cidade. Temos apartamentos, empregos estáveis, relacionamentos, mas nunca deixamos de sentir que algo estava faltando. E o que estava faltando? Joaquim perguntou. A família, Diego respondeu simplesmente. O Senhor, esta fazenda, Trovão, as memórias da tia Clara, nossa verdadeira casa. Joaquim sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Havia desperdiçado tanto tempo alimentando mágoas e orgulho ferido, quando o que realmente importava estava ali, disposto a perdoar e recomeçar. E Rafael? Ele pensa da mesma forma? Joaquim perguntou. Por que não pergunta para ele mesmo? Diego sorriu, apontando para a entrada do estábulo. Rafael apareceu carregando um balde de ração, vestindo as mesmas roupas de trabalho que usava quando era adolescente. Havia algo reconfortante em vê-lo ali, como se os anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo. Conversando sobre mim, Rafael perguntou com um sorriso, despejando a ração no coxo de Trovão. Perguntando se vocês realmente querem voltar para casa, Joaquim respondeu. Rafael parou o que estava fazendo e se virou para o tio. Tio, eu larguei meu emprego na cidade na semana passada. Já rescindi o contrato do meu apartamento. Não é questão de querer voltar. Eu já voltei, só estava esperando o Senhor nos aceitar de volta. E você, Diego? Joaquim perguntou. Mesma situação, Diego respondeu. Pedi demissão da clínica e já estou planejando montar um consultório veterinário aqui na região. Pensei que poderia atender não só os animais da fazenda, mas também os de outros produtores da região. Joaquim ficou em silêncio por alguns momentos, processando a dedicação e o comprometimento dos sobrinhos. Eles haviam arriscado suas vidas estabelecidas na cidade, com base apenas na esperança de que ele os aceitaria de volta. E se eu não tivesse aceitado vocês de volta? Ele perguntou. Ainda assim teria valido a pena tentar, Rafael respondeu. Alguns riscos valem a pena quando se trata de família. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, a mesa de jantar da fazenda teve mais de um lugar ocupado. Rosemary havia preparado um verdadeiro banquete e a casa, que havia sido silenciosa por tanto tempo, agora ecoava com conversas e risadas. Contem-me sobre esses 10 anos, Joaquim pediu, servindo-se do feijão tropeiro que há muito tempo não comia. Rafael e Diego se alternaram, contando histórias de suas vidas na cidade. As dificuldades iniciais, os empregos que conseguiram, os estudos, os relacionamentos que tiveram. Joaquim percebia que havia perdido tantos momentos importantes, tantas conquistas que poderia ter celebrado com eles. E vocês nunca se casaram? Ele perguntou. Eu noivei uma vez, Rafael admitiu. Mas ela não entendia minha necessidade de voltar para a fazenda algum dia. Dizia que eu vivia preso ao passado. E talvez ela estivesse certa, Diego acrescentou. Nós dois sempre tivemos dificuldade de criar raízes na cidade porque uma parte de nós nunca saiu daqui. E agora? Joaquim perguntou. Como vai funcionar? A fazenda é grande, mas não sei se gera renda suficiente para sustentar 3 famílias. Na verdade, tio, Rafael disse, trocando um olhar com Diego, nós temos algumas ideias para expandir as operações. Coisas que estudamos na faculdade e que poderiam ser aplicadas aqui. Que tipo de ideias? Joaquim perguntou, genuinamente interessado. Agrotecnologia, Rafael respondeu. Sistemas de irrigação automatizados, análise de solo por satélite, plantio de precisão. Coisas que poderiam triplicar nossa produtividade. E do lado veterinário, Diego acrescentou, podemos desenvolver um programa de melhoramento genético para o gado, além do consultório que vai atender a região. Joaquim escutava com atenção crescente. As ideias dos sobrinhos eram ambiciosas, mas pareciam bem fundamentadas. Eles realmente haviam passado os anos de separação se preparando para um eventual retorno. Isso tudo requer investimento, ele observou. Muito investimento. Temos algumas economias, Rafael disse. E com a fazenda como garantia, podemos conseguir financiamento bancário para o restante. Vocês realmente pensaram em tudo, Joaquim disse, impressionado.
Tínhamos que pensar, Diego respondeu. Era a única forma de nos convencer de que valia a pena tentar voltar. Precisávamos ter certeza de que podíamos contribuir, não apenas ser um peso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com um som que não ouvia há anos. Vozes conversando no terreiro da fazenda. Por um momento, ainda meio adormecido, pensou que estava sonhando. Mas quando olhou pela janela, viu Rafael e Diego já trabalhando, alimentando os animais e verificando as cercas. Trovão estava com eles, claramente feliz por ter companhia novamente. O cavalo seguia os dois jovens como um cachorro fiel, participando das atividades matinais como nos velhos tempos. Joaquim se vestiu rapidamente e desceu para se juntar a eles. Havia algo profundamente reconfortante em ver a fazenda funcionando como uma operação familiar novamente. Bom dia, tio, Diego cumprimentou. Chegamos cedo para não acordar o senhor. E eu que achava que estava ficando preguiçoso na velhice, Joaquim riu. Que horas vocês chegaram aqui? 5:30, Rafael respondeu, verificando o motor da bomba d'água. Queremos resolver alguns problemas básicos de manutenção antes de começar a pensar nas modernizações. Joaquim observou os sobrinhos trabalharem por alguns minutos. Eles se moviam com a eficiência de quem conhecia cada canto da propriedade, mas também com o cuidado de profissionais que entendiam a importância de cada detalhe. Posso ajudar? Ele perguntou, sentindo-se meio inútil. Claro, Diego sorriu. Pode nos mostrar onde estão as ferramentas que precisamos? Algumas coisas mudaram de lugar desde que saímos. Era uma mentira gentil. Joaquim sabia que a organização da fazenda havia se deteriorado significativamente durante os anos em que viveu sozinho. Mas os sobrinhos estavam lhe dando uma forma de se sentir útil e necessário. Eles passaram a manhã trabalhando juntos e Joaquim redescobriu a satisfação do trabalho compartilhado. Havia algo quase mágico na sincronização entre os três homens e Trovão, como se fossem uma equipe que nunca havia se separado. Por volta do meio-dia, um carro desconhecido apareceu na estrada que levava à fazenda. Joaquim sentiu a tensão familiar retornar. Desde os problemas com os documentos, qualquer visita inesperada o deixava nervoso. Quem pode ser? Ele perguntou. Rafael olhou na direção do carro e sorriu. Relaxe, tio. É o Dr. Carvalho, o advogado. Deve ter novidades sobre os documentos. Dr. Carvalho era um homem na casa dos 50 anos, vestindo um terno que parecia meio deslocado no ambiente rural. Ele cumprimentou todos calorosamente antes de entregar uma pasta a Rafael. Tenho ótimas notícias, o advogado anunciou. Todos os documentos foram aceitos pelo cartório. A propriedade está oficialmente regularizada e protegida contra qualquer contestação. Joaquim sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase cederam. A fazenda estava salva. A herança que Clara havia ajudado a construir continuaria na família. E as custas? Joaquim perguntou, lembrando-se de que não havia oferecido contribuir para as despesas legais. Já foram cobertas, Dr. Carvalho respondeu. Os rapazes se encarregaram de tudo. Joaquim olhou para Rafael e Diego, que pareciam meio constrangidos com a revelação. Quanto custou tudo isso? Ele insistiu. Não importa, tio, Diego disse rapidamente. O importante é que a fazenda está segura. Importa sim, Joaquim respondeu. Vocês gastaram suas economias para salvar uma propriedade que eu quase perdi por negligência. Preciso reembolsar vocês. Tio, Rafael disse, colocando a mão no ombro do homem mais velho. Nós não fizemos isso esperando o reembolso. Fizemos porque esta é nossa casa também. Dr. Carvalho observava a interação familiar com um sorriso aprovador. Era claro que ele havia testemunhado muitas disputas familiares ao longo de sua carreira, e aquela situação era uma exceção agradável. Se me permitem uma observação, o advogado disse. É raro ver uma família se unir dessa forma para resolver problemas. Geralmente questões de herança dividem as pessoas, não as aproximam. Talvez porque nós já estávamos divididos há tempo demais, Joaquim respondeu pensativo.
Não queríamos perder mais tempo. Após a partida do advogado, os 3 homens se sentaram na varanda da casa para conversar sobre o futuro. Trovão pastava tranquilamente no campo próximo, ocasionalmente levantando a cabeça para observar o grupo. Agora que os problemas legais estão resolvidos, Joaquim disse, preciso tomar uma decisão sobre a fazenda. Rafael e Diego ficaram tensos, claramente preocupados com o que viria a seguir. Eu poderia continuar administrando tudo sozinho, Joaquim continuou lentamente, ou poderia aceitar a ajuda de 2 pessoas que se mostraram mais comprometidas com esta propriedade do que eu mesmo. Os sobrinhos trocaram olhares esperançosos. O que o senhor está propondo? Diego perguntou cautelosamente. Sociedade, Joaquim respondeu. Dividir oficialmente a propriedade entre nós 3. Tornar vocês sócios, não apenas empregados ou ajudantes. Tio, Rafael começou claramente emocionado. Não digam nada ainda, Joaquim interrompeu. Pensem bem. Sociedade significa responsabilidade compartilhada, decisões em conjunto, divisão tanto dos lucros quanto dos prejuízos. Não é um presente, é um compromisso. Não precisamos pensar, Diego respondeu imediatamente. É exatamente o que sempre sonhamos. Tem certeza? Joaquim insistiu. Vocês são jovens, instruídos, poderiam construir carreiras brilhantes na cidade. Aqui é vida dura, acordar cedo, trabalhar sob sol e chuva, lidar com as incertezas da agricultura. Tio, Rafael disse, se levantando e apontando para os campos ao redor. Vê toda essa terra? Para nós, isso não é trabalho. É propósito, é continuidade. É honrar a memória da tia Clara e de nossos pais. Joaquim sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Durante 15 anos, havia carregado sozinho o peso de manter a fazenda funcionando, de preservar a memória de Clara, de dar sentido às suas próprias vidas. Agora percebia que nunca havia estado realmente sozinho. Havia simplesmente escolhido a solidão. Muito bem, ele disse, estendendo as mãos para os sobrinhos. Vamos fazer isso oficial. Vamos ser uma família de verdade novamente. O aperto de mãos entre os 3 foi selado com um relincho aprovador de Trovão, como se o cavalo tivesse estado esperando exatamente aquele momento por todos esses anos. Nas semanas seguintes, a fazenda passou por uma transformação impressionante. Rafael implementou os primeiros sistemas automatizados de irrigação, enquanto Diego começou a construir sua clínica veterinária em uma das construções anexas. Joaquim, que havia passado anos resistindo a qualquer mudança, agora se via entusiasmado com cada inovação. Os sobrinhos respeitavam suas opiniões e experiência, mas também traziam conhecimentos modernos que ele nunca poderia ter adquirido sozinho. Você acha que Clara aprovaria tudo isso? Joaquim perguntou a Rosemary uma tarde, observando Diego instalar equipamentos na nova clínica. Dona Clara ficaria orgulhosa, Rosemary respondeu sem hesitação. Ela sempre disse que a fazenda precisava crescer, evoluir e, principalmente, precisava ser um lugar de união, não de solidão. Por que você ficou todos esses anos, Rosemary? Joaquim perguntou. Mesmo depois que a dispensei, você continuou aparecendo aqui, cuidando das coisas. Por quê? Porque alguém precisava cuidar do Senhor, ela respondeu simplesmente. E porque Dona Clara me pediu. Não diretamente, mas eu sabia que era isso que ela queria. Clara sempre soube das coisas antes de todos nós. Joaquim sorriu tristemente. Ela sabia que o senhor ia sofrer muito, mas também sabia que no final ia encontrar o caminho de volta para a família, Rosemary disse. Por isso escreveu aquela carta. Ela confiava que quando chegasse a hora certa, os meninos iam encontrar uma forma de trazer o senhor de volta. Joaquim observou Rafael, explicando algo técnico para um grupo de produtores vizinhos que haviam vindo conhecer as inovações da fazenda. O jovem falava com paixão e conhecimento, claramente no seu elemento. Eles se tornaram homens melhores do que eu esperava, Joaquim admitiu. Eles sempre foram bons, seu Joaquim, Rosemary respondeu. O senhor que estava com o coração muito machucado para enxergar. Naquela noite, durante o jantar,
Diego trouxe uma proposta que deixou Joaquim surpreso. Tio, tivemos uma ideia. Diego começou hesitante. O senhor conhece Dona Esperança, a senhora que cuida das crianças especiais na cidade? Conheço de vista, Joaquim respondeu. Por quê? Ela nos procurou interessada em um programa de ecoterapia, Rafael explicou. Tratamento terapêutico usando cavalos para ajudar crianças com deficiências ou traumas. E o que isso tem a ver conosco? Joaquim perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Trovão seria perfeito para isso, Diego disse. Ele é calmo, paciente, tem uma sensibilidade especial com as pessoas e temos espaço aqui na fazenda para montar um programa completo. Joaquim olhou pela janela na direção do campo onde Trovão pastava. O cavalo havia sido sua única companhia durante os anos mais difíceis, absorvendo sua tristeza e oferecendo consolo silencioso. A ideia de compartilhar isso com crianças que precisavam de cura era ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente atraente. Seria seguro? Ele perguntou. Completamente, Diego assegurou. Eu supervisionaria todos os aspectos veterinários e Dona Esperança tem certificação em ecoterapia. Seria um programa profissional, não apenas um passatempo. E renderia alguma renda? Joaquim perguntou, sempre prático. Um pouco, Rafael respondeu. Mas principalmente seria uma forma de retribuir a comunidade, de transformar parte da nossa terra em algo que ajuda outras pessoas. Joaquim ficou em silêncio por alguns minutos, considerando a proposta. Havia algo simbolicamente poderoso na ideia de usar Trovão, que havia sido testemunha de tanta dor e isolamento, para ajudar outras pessoas a encontrarem cura. Clara teria amado essa ideia, ele disse finalmente. Então vamos fazer? Diego perguntou esperançoso. Vamos conversar com Dona Esperança, Joaquim concordou, mas com uma condição. Qual? Rafael perguntou. Quero participar do programa também. Não sei nada sobre terapia, mas conheço Trovão melhor que ninguém. E talvez seja a hora de aprender algo novo. A reunião com Dona Esperança aconteceu na semana seguinte. Era uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque, e olhos que transmitiam uma sabedoria adquirida através de décadas trabalhando com crianças especiais. Sua fazenda é perfeita para o programa, ela disse, observando as instalações. Espaço aberto, ambiente tranquilo e, principalmente, pessoas comprometidas. Quantas crianças estariam envolvidas? Joaquim perguntou. Inicialmente, cerca de 10. Dona Esperança respondeu. Crianças com autismo, síndrome de Down, traumas psicológicos, algumas vindas de famílias destruturadas, outras lidando com deficiências desde o nascimento. Joaquim sentiu uma pontada no peito. Havia passado tantos anos focado em sua própria dor que havia esquecido que existiam sofrimentos muito maiores no mundo. E como funciona exatamente? Ele perguntou. O contato com o cavalo desenvolve confiança, coordenação motora, senso de responsabilidade, Dona Esperança explicou. Mas, principalmente, oferece amor incondicional. Cavalos não julgam, não têm preconceitos. Para uma criança rejeitada ou machucada, isso pode ser transformador. Diego se aproximou de Trovão e começou a acariciar o animal enquanto conversava com Dona Esperança. Ele aceita bem estranhos? Ela perguntou. Trovão tem um instinto especial para pessoas que precisam de cuidado, Joaquim respondeu. Sempre teve. Como se quisesse demonstrar, Trovão se aproximou de Dona Esperança e gentilmente encostou o focinho em sua mão. A mulher sorriu e acariciou o cavalo com movimentos experientes. Ele é perfeito, ela disse. Posso sentir sua paciência e gentileza. Quando podemos começar? Rafael perguntou. Precisamos de algumas adaptações nas instalações, Dona Esperança respondeu. Rampas de acesso, equipamentos de segurança, área coberta para dias de chuva, mas nada muito complexo. Quanto custaria tudo isso? Joaquim perguntou. Posso conseguir uma verba da prefeitura para a maioria dos materiais, Dona Esperança disse. O programa é considerado de utilidade pública. E nós entramos com a mão de obra, Rafael acrescentou. E o terreno, os animais, a manutenção, Diego completou. Joaquim observou o entusiasmo dos sobrinhos
e sentiu uma emoção diferente de qualquer coisa que havia experimentado nos últimos 15 anos. Era a sensação de estar contribuindo para algo maior que ele mesmo, de usar os recursos que Clara e ele haviam construído para fazer diferença na vida de outras pessoas. Vamos fazer, ele disse decisivamente. Os próximos 2 meses foram uma correria de atividades. Rafael coordenava as adaptações estruturais, Diego preparava protocolos veterinários para garantir a segurança das crianças e Joaquim trabalhava diretamente com Trovão, preparando o cavalo para seu novo papel. Ele entende o que está acontecendo? Joaquim perguntou a Diego uma tarde, observando Trovão interagir calmamente com os trabalhadores que instalavam as rampas de acesso. Cavalos são muito inteligentes, Diego respondeu. Ele certamente percebe que algo especial está sendo preparado e, pelo comportamento dele, diria que está ansioso para começar. A primeira sessão de ecoterapia foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Joaquim mal havia conseguido dormir na noite anterior, misturando ansiedade com uma empolgação que não sentia há anos. As 10 crianças chegaram acompanhadas de Dona Esperança e alguns pais. Joaquim ficou surpreso com a diversidade do grupo. Idades entre 6 e 15 anos, algumas com deficiências visíveis, outras aparentemente normais, mas carregando traumas invisíveis. Boa manhã, pessoal. Dona Esperança cumprimentou energicamente. Hoje vocês vão conhecer Trovão, nosso amigo especial. Uma menina de cerca de 8 anos, que havia perdido a fala após presenciar um acidente, se escondeu atrás da mãe quando viu o cavalo. Um menino com autismo começou a balançar o corpo repetitivamente, claramente ansioso com o ambiente novo. Tassi, calma, calma, Joaquim disse suavemente, se aproximando do grupo. Trovão é muito gentil, vou mostrar para vocês. Ele se aproximou do cavalo e começou a acariciá-lo lentamente, falando com voz baixa e tranquilizadora. Trovão permaneceu completamente imóvel, como se entendesse a importância do momento. Quem quer tocar no Trovão? Dona Esperança perguntou. Um menino de 10 anos, cadeirante desde um acidente de carro, levantou a mão hesitante. Diego empurrou a cadeira de rodas até próximo do cavalo e ajudou o menino a estender a mão. O momento em que a mão da criança tocou o focinho de Trovão foi mágico. O cavalo permaneceu absolutamente imóvel, permitindo que o menino explorasse sua textura, seu cheiro, sua presença. Lentamente, outras crianças começaram a se aproximar. A menina que havia perdido a fala foi a última a se aproximar. Quando finalmente tocou o Trovão, algo extraordinário aconteceu. O cavalo baixou a cabeça, até ficar na altura dos olhos dela, e simplesmente permaneceu ali, olhando diretamente para a criança. Ele é bonito, a menina sussurrou, surpreendendo a todos. Eram as primeiras palavras que ela havia pronunciado em 6 meses. Joaquim sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Durante todos aqueles anos de solidão e amargura, nunca havia imaginado que sua fazenda, sua casa, seu querido Trovão pudessem ser instrumentos de cura para outras pessoas. As sessões continuaram semanalmente, e cada uma trazia novas surpresas. O menino com autismo desenvolveu uma rotina especial de cuidados com o Trovão que o ajudava a lidar com a ansiedade. O cadeirante ganhou força e coordenação, aprendendo a escovar o cavalo. Várias crianças mostraram melhoras significativas em autoestima e habilidades sociais. Como se sente sendo o terapeuta-chefe? Rafael brincou com Joaquim uma tarde, observando ele ajudar uma criança a montar em Trovão. Me sinto útil, Joaquim respondeu. Pela primeira vez em 15 anos, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. A tia Clara estaria orgulhosa, Diego disse, se juntando à conversa. Ela sempre disse que a fazenda deveria ser um lugar de cura, Joaquim lembrou. Só não imaginei que seria cura para outros, não apenas para nós. Talvez seja cura para todos, Rafael observou. Para as crianças, para nós, para a própria fazenda. Transformar dor em propósito. Naquela noite, Joaquim teve um sonho vívido com Clara. Ela estava de pé no campo onde costumava plantar flores, sorrindo enquanto observava as crianças brincarem com Trovão. No sonho, ela se aproximou dele e disse simplesmente: "Agora você entendeu." Quando acordou,
Joaquim sabia exatamente o que Clara havia tentado dizer na carta. A fazenda não era apenas sobre terra, gado ou produção agrícola. Era sobre família, comunidade, sobre usar o que se tem para ajudar outros. Era sobre transformar recursos em amor prático. 6 meses após o início do programa de ecoterapia, a fazenda havia se tornado um ponto de referência na região. Além das sessões terapêuticas, Rafael havia implementado visitas educacionais para escolas e Diego havia expandido sua clínica veterinária para atender outros municípios. "Preciso conversar com vocês sobre algo importante", Joaquim disse durante o jantar de um domingo. Rafael e Diego ficaram atentos, sempre preocupados quando o tio assumia aquele tom sério. "Estou pensando em oficializar o programa de ecoterapia como uma ONG", Joaquim continuou. "Separar essa atividade da fazenda comercial, criar uma estrutura legal que permita receber doações e expandir o trabalho." "Isso é uma ideia excelente", Diego disse, claramente surpreso com a proposta. "Mas requer muito trabalho administrativo", Rafael observou. "Documentação, prestação de contas, relatórios." "Eu me encarrego disso", Joaquim disse. "Tenho tempo, tenho vontade. E, francamente, preciso de um novo desafio." Os sobrinhos trocaram olhares admirados. O homem amargo e isolado que haviam encontrado meses atrás havia se transformado em alguém visionário e comprometido com causas sociais. "Como pretende chamar a ONG?", Diego perguntou. Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos, pensando na resposta. "Instituto Clara Moreira", ele disse finalmente. "Em homenagem à mulher que sempre soube que a verdadeira riqueza vem de ajudar outros." O processo de criação da ONG levou alguns meses, mas foi recompensador ver a formalização de algo que havia começado como um simples programa local. Dona Esperança assumiu a coordenação técnica, Rafael ficou responsável pela infraestrutura, Diego pela supervisão veterinária e Joaquim pela administração geral. "Nunca imaginei que me tornaria um administrador de ONG aos 63 anos", Joaquim comentou uma manhã, organizando documentos em seu novo escritório. "A vida tem dessas surpresas", Rosemary observou trazendo café para ele. "Dona Clara sempre disse que o senhor tinha talento para a liderança, só precisava encontrar a causa certa." "Sabe o que mais me surpreende?", Joaquim disse, olhando pela janela onde Trovão pastava com algumas crianças brincando ao redor. "Como me sinto energizado por tudo isso. Pensei que aos meus idades só me restava administrar o declínio, mas na verdade estou apenas começando uma nova fase." "O senhor está colhendo os frutos de uma vida inteira de trabalho", Rosemary respondeu. "Só agora pode usar toda a sua experiência para algo maior." Naquele final de ano, o Instituto Clara Moreira foi oficialmente reconhecido como entidade de utilidade pública. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito, de várias autoridades locais e, principalmente, das famílias de todas as crianças que haviam sido beneficiadas pelo programa. "Quando eu e meus sobrinhos nos reencontramos alguns meses atrás", Joaquim disse durante seu discurso, "eu pensava que estávamos apenas resolvendo problemas do passado. Nunca imaginei que estávamos plantando sementes para o futuro." O público aplaudiu, mas Joaquim continuou. "Esta fazenda passou por momentos muito difíceis. Conheceu isolamento, tristeza, quase foi perdida por negligência. Mas hoje ela representa algo completamente diferente. Representa a prova de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para transformar dor em propósito." Trovão, como se entendesse que era também protagonista da história, se aproximou do palco improvisado onde Joaquim falava. O cavalo havia sido decorado com uma fita azul para a ocasião e parecia orgulhoso de toda a atenção. "E, principalmente", Joaquim continuou, acariciando o Trovão, "representa a prova de que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha, é sobre compromisso, é sobre perdão e segundas chances." Quando a cerimônia terminou e os convidados foram embora, Joaquim, Rafael e Diego ficaram sozinhos no terreiro da fazenda, observando o pôr do sol. "Sabe o que mais me impressiona em toda essa história?", Rafael disse. "O quê?", Joaquim perguntou. "Como o Trovão sempre soube", Rafael respondeu.
Desde o primeiro dia, quando nos viu disfarçados, ele sabia que não éramos uma ameaça. Sabia que éramos família e, de alguma forma, nos ajudou a nos reencontrar. Animais têm uma sabedoria que nós humanos perdemos, Diego observou. Eles não carregam mágoas, não alimentam orgulho ferido, apenas amam incondicionalmente. Talvez por isso a ecoterapia funcione tão bem, Joaquim refletiu. As crianças aprendem com Trovão como amar sem julgamentos, como confiar novamente. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Clara, Joaquim entrou no quarto que havia sido dela. Durante 15 anos, havia mantido o espaço como um museu, intocado e silencioso. Agora sentia que era hora de transformá-lo em algo vivo novamente. Na cômoda, encontrou a caixa de joias de Clara. Dentro, além de suas peças favoritas, havia algumas cartas antigas e fotos da família. Uma foto em particular chamou sua atenção. Clara, ele, Rafael e Diego em um churrasco de aniversário, todos rindo de algo que não conseguia mais lembrar. Você sempre soube, não foi? Ele sussurrou para a foto. Sempre soube que eu ia encontrar o caminho de volta para eles. Nas semanas seguintes, Joaquim transformou o quarto de Clara em um escritório para o instituto. Não era uma forma de apagar a memória dela, mas de dar continuidade aos valores que ela havia representado. As joias foram doadas para leilões beneficentes, mas as fotos e cartas foram cuidadosamente preservadas. O primeiro aniversário do reencontro familiar foi celebrado com um churrasco para toda a comunidade que havia apoiado o instituto. Era uma festa simples, mas cheia de significado. Um brinde, Joaquim disse, levantando seu copo de refrigerante. A família que escolhemos manter, aos erros que nos ensinaram e aos cavalos que sabem mais sobre amor do que qualquer um de nós. Todos riram e brindaram. Trovão, que pastava próximo à festa, levantou a cabeça como se também quisesse participar do brinde. E um brinde especial ao nosso terapeuta-chefe, Diego acrescentou, apontando para Trovão, que nos ensinou que proteção às vezes vem disfarçada de ameaça e que amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar. Enquanto a festa continuava, Joaquim se afastou um pouco para observar a cena. A fazenda, que havia sido palco de tanto isolamento e tristeza, agora fervilhava de vida, risadas e propósito. Crianças brincavam no terreiro, famílias conversavam animadamente, Rafael explicava as inovações agrícolas para alguns vizinhos interessados, e Diego examinava carinhosamente um filhote de cavalo que havia nascido no mês anterior. Satisfeito com a transformação, uma voz familiar perguntou atrás dele. Joaquim se virou e viu Dona Esperança se aproximando, carregando um pedaço de bolo. Mais do que imaginei ser possível, ele respondeu. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho. Não foi sonho, Dona Esperança sorriu. Foi escolha. A escolha de abrir o coração para perdão e recomeço. E agora? Joaquim perguntou. Para onde vamos daqui? Para onde toda família saudável deve ir, ela respondeu. Para o futuro juntos, construindo algo ainda maior que a soma de suas partes individuais. Naquele momento, Trovão se aproximou dos dois e gentilmente encostou a cabeça no ombro de Joaquim. Era um gesto simples, mas carregado de toda a história que haviam compartilhado. Os anos de solitude, o reencontro dramático com os sobrinhos, a descoberta de um novo propósito. Obrigado, amigo, Joaquim sussurrou para o cavalo, acariciando sua crina. Por me proteger quando eu mais precisava. Não apenas dos homens encapuzados naquele dia, mas de mim mesmo durante todos esses anos. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda para conversar sobre os planos futuros. O instituto estava crescendo, a fazenda prosperava, e havia propostas para expandir o programa de ecoterapia para outras regiões. Sabe o que tenho pensado? Rafael disse, observando o Trovão pastar sob a luz da lua. Que talvez a história toda tenha sido sobre ele desde o início. Como assim? Diego perguntou. Pense bem, Rafael explicou. Trovão foi testemunha silenciosa de todos os momentos importantes de nossa família. Ele viu o tio e a tia Clara construírem este lugar, nos viu crescer aqui. Presenciou a tristeza após a partida dela,
acompanhou o isolamento do tio e finalmente participou de nosso reencontro. E agora está ajudando outras famílias a se curar, Joaquim completou pensativo. Exatamente, Rafael continuou, como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para este momento. Como se ele tivesse absorvido toda a sabedoria sobre amor e família que existiu nesta fazenda, só para poder transmitir isso para quem precisasse. Diego se levantou e caminhou até a beira da varanda observando Trovão mais atentamente. Vocês perceberam que ele nunca envelhece? Diego disse. Quero dizer, fisicamente ele está envelhecendo, mas seu espírito parece mais jovem a cada dia. Porque ele finalmente encontrou seu verdadeiro propósito, Joaquim respondeu. Assim como todos nós. O silêncio que se seguiu foi confortável, cada um perdido em suas próprias reflexões sobre a jornada que haviam percorrido juntos. Tio, Diego disse finalmente, há algo que precisamos contar ao senhor. Joaquim ficou alerta, reconhecendo o tom sério do sobrinho. Rafael e eu estamos namorando. Diego continuou rapidamente. Não namorando um com o outro. Ele riu do próprio mal-entendido. Cada um tem sua namorada. E estamos pensando em nos casar. Joaquim sentiu uma pontada inicial de pânico, medo de perder os sobrinhos novamente, medo de que casamento significasse partida, mas rapidamente se recompôs. E elas concordam em viver aqui na fazenda? Ele perguntou cautelosamente. Na verdade, Rafael sorriu. Elas já estão ajudando no instituto. A Marina, minha namorada, é psicóloga infantil. E a Carla, namorada do Diego, é fisioterapeuta. Ambas se apaixonaram pelo projeto. Querem que a gente as convide para jantar amanhã? Diego perguntou esperançoso. Para o senhor conhecer melhor? Joaquim sentiu uma emoção familiar. O medo da mudança brigando com a alegria da expansão familiar. Mas desta vez, escolheu conscientemente ficar com a alegria. Claro, ele disse sorrindo. Clara sempre disse que esta mesa de jantar era grande demais para pouca gente. E tem mais, Rafael acrescentou hesitante. Estamos pensando em construir 2 casas pequenas aqui na propriedade, para quando nos casarmos. Assim podemos ter nossa privacidade, mas continuar perto do senhor e do trabalho. A ideia de ter casas novas na fazenda, de ouvir novamente vozes de mulheres jovens ecoando pelo terreiro, de talvez um dia ter crianças correndo pelos campos onde ele e Clara haviam sonhado criar filhos. Tudo isso encheu Joaquim de uma empolgação que não sentia há décadas. Onde vocês pensaram em construir? Ele perguntou, já mentalmente planejando as melhores localizações. Ali perto do açude, Rafael apontou, com vista para os campos onde Trovão mais gosta de pastar. E próximo o suficiente da casa principal para jantares dominicais obrigatórios, Diego acrescentou brincando. Obrigatórios nada, Joaquim riu. Vão ser mais que obrigatórios, vão ser sagrados. Eles passaram o resto da noite conversando sobre planos, desenhos das casas, organizações do casamento duplo que já estava sendo planejado para o próximo ano. Joaquim se ofereceu para custear as construções, não como presente, mas como investimento na continuidade da família na fazenda. Quando finalmente foram dormir, Joaquim ficou mais alguns minutos na varanda, observando Trovão sob o luar. O cavalo parecia consciente de que estava sendo observado, ocasionalmente olhando na direção da casa como se estivesse participando de uma vigília compartilhada. Você sabia, não sabia? Joaquim sussurrou na direção do cavalo. Desde aquele primeiro dia, quando empinou na frente dos meninos, você sabia que tudo isso ia acontecer. Trovão balançou a cabeça, talvez afastando algum inseto, mas para Joaquim pareceu um aceno de confirmação. Nos meses seguintes, a fazenda se transformou novamente. 2 casas pequenas, mas encantadoras, foram construídas próximo ao açude, e Marina e Carla se integraram completamente à rotina do instituto. Marina trouxe técnicas psicológicas mais avançadas para o programa de ecoterapia, enquanto Carla desenvolveu exercícios de fisioterapia assistida por cavalos. O casamento duplo foi realizado na própria fazenda, em uma cerimônia simples, mas emocionante. Trovão
foi oficialmente nomeado padrinho de honra e usou uma gravata borboleta especial para a ocasião. Nunca imaginei que estaria realizando o casamento de sobrinhos aos 64 anos, Joaquim disse a Rosemary enquanto observavam os preparativos. A vida não acaba quando fazemos 60, Rosemary respondeu. Às vezes é quando finalmente começa. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha aos casamentos, Trovão emitiu um relincho alto que fez toda a congregação rir. Era como se ele estivesse dando sua aprovação oficial. Acho que podemos interpretar isso como um sim para os noivos, o padre brincou. Após os casamentos, a fazenda ganhou uma energia completamente nova. Marina e Carla trouxeram perspectivas femininas que haviam faltado durante todos os anos de dominação masculina. Elas reorganizaram alguns espaços, introduziram plantas decorativas e, principalmente, trouxeram leveza e risadas para o dia a dia. Sabe o que mais me impressiona nelas? Joaquim disse a Diego uma manhã, observando Marina trabalhar com uma criança autista e Carla ajudar um adolescente com paralisia cerebral. O quê? Diego perguntou. Como elas entenderam imediatamente que este lugar é especial, Joaquim respondeu. Não tentaram mudar a essência da fazenda, apenas adicionaram seus próprios toques. Elas se apaixonaram pelo projeto antes de se apaixonar por nós, Diego riu. Às vezes acho que elas namoram mais com o Trovão do que conosco. Era verdade. Ambas as mulheres haviam desenvolvido relacionamentos especiais com o cavalo, e Trovão parecia adorar a atenção feminina adicional. Frequentemente, Joaquim encontrava uma delas escovando o cavalo, ou simplesmente conversando com ele enquanto trabalhavam. Um ano após os casamentos, Marina anunciou que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria indescritível para toda a família, mas especialmente para Joaquim, que viu a possibilidade de finalmente ter uma criança correndo pelos campos que Clara havia sonhado povoar com risadas infantis. Uma bisneta, ele murmurou emocionado quando Marina lhe contou. Clara sempre disse que esta fazenda precisava de crianças. Como sabe que é menina? Marina perguntou brincando. Intuição de bisavô, Joaquim respondeu. E se for menina, quero sugerir um nome. Qual? Marina perguntou curiosa. Clara, Joaquim disse simplesmente. Para que a memória dela continue viva na fazenda que ela ajudou a construir. Marina se emocionou com a sugestão, e Rafael concordou imediatamente. Se fosse menino, seria Cláudio, uma homenagem tanto a Clara quanto ao avô. Quando a notícia se espalhou pela comunidade, houve uma celebração espontânea. Dona Esperança organizou um chá de bebê coletivo com todas as famílias atendidas pelo Instituto participando. Esta criança vai crescer rodeada de amor, Dona Esperança disse durante a festa. Não apenas da família, mas de toda uma comunidade que foi tocada pelo trabalho de vocês. Trovão, agora com 17 anos, parecia entender a importância do momento. Durante a festa, ele se manteve próximo a Marina, como se estivesse protegendo tanto ela quanto a criança que carregava. Ele vai ser um excelente irmão mais velho para o bebê, Carla observou, acariciando o pescoço do cavalo. Irmão mais velho? Joaquim perguntou confuso. Bem, Carla sorriu timidamente. Já que estamos fazendo anúncios, eu também estou grávida. O segundo anúncio causou ainda mais comoção. A fazenda, que havia sido estéril de crianças por décadas, agora se preparava para receber duas de uma vez. Diego, Joaquim disse ao sobrinho mais novo. Espero que você esteja preparado para virar o veterinário oficial dos bebês também. Na verdade, Diego riu, Marina e Carla já me avisaram que vou ser o pediatra de emergência da fazenda. Aparentemente, cuidar de animais me qualifica para cuidar de crianças também. Aquela noite, Joaquim ficou acordado por horas, imaginando como seria ter crianças pequenas correndo pela fazenda novamente. A última vez que havia presenciado isso foi quando Rafael e Diego eram pequenos e, mesmo assim, por pouco tempo. Pela janela, observou Trovão pastando sob as estrelas. O cavalo havia envelhecido, mas mantinha a dignidade e a presença que sempre o caracterizaram. Em alguns anos, seria necessário pensar em sua aposentadoria das atividades mais intensas do Instituto.
Você vai adorar ter crianças pequenas por aqui novamente. Joaquim sussurrou na direção do campo. Talvez até encontre um sucessor entre elas. Como se tivesse ouvido, Trovão levantou a cabeça na direção da casa e emitiu um relincho baixo e satisfeito. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história e de onde você está nos vendo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Joaquim tomou as decisões certas ao perdoar os sobrinhos? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.